Olá, meu nome é Maribel, eu sou gestora e também responsável técnica do Laboratórios Amigo Vida. Eu venho hoje conversar um pouquinho com vocês para passar algumas orientações sobre exames laboratoriais para Covid-19, então o novo coronavírus. Eu vou passar um pouquinho as orientações para as solicitações médicas. Quais os exames que estão disponíveis, então, para o Covid-2019? Nós temos, então, disponível o RT-PCR, que é um exame de PCR em tempo real, e é um exame realizado hoje por laboratórios de apoio, e nós estamos com a liberação dos resultados de 4 a 6 dias. O material utilizado de coleta para esse exame é secreção de orofaringe e nasofaringe. De que forma deve ser solicitado esse exame? Deve ser colocado na requisição RT-PCR para Covid-19. Se possível, identificar então as datas dos inícios dos sintomas e assim como quais foram os sinais e sintomas. Isso nos auxilia na parte epidemiológica, até porque a gente precisa estar disponibilizando esses dados para a vigilância epidemiológica do município, para ficar na base do estado essas informações. Quais são os exames que estão disponíveis também para a COVID? Então, eu falei do PCR e agora eu vou falar um pouquinho do imunoensaio cromatográfico, que é o teste rápido que a gente está ouvindo falar atualmente. Então, é um exame realizado aqui no laboratório e a liberação do resultado até 2 horas após a coleta. O material utilizado é sangue, o qual a gente fraciona ele e usa o soro. Como solicitar esses exames? Colocar na requisição, então, imunoensaio para Covid-19 ou teste rápido para Covid-19. Também é muito importante estar colocando para nós a identificação das datas do início dos sintomas, assim como quais foram os sinais e sintomas. Como que a gente vai interpretar esses testes, tá? Então, nós estamos vivendo um momento novo em relação a essa epidemia, né? Essa pandemia, na verdade. Ela está em todo o mundo e nós temos a situação de que a Organização Mundial da Saúde coloca para nós que 85% das pessoas que forem contaminadas vão ser assintomáticas. 15% vão ter, né, sintomas leves da doença e 5% de todas as pessoas que vão ser contaminadas vão ter problemas graves. E esses problemas graves para estar principalmente no grupo de risco, que são pessoas acima de 60 anos, que são as gestantes e pessoas com doenças prévias, como diabetes e hipertensão. Porém, a gente está vendo aqui no Brasil, pelo menos em Santa Catarina, o comportamento do vírus de uma forma um pouco diferente. Está cometendo também pessoas jovens, rígidas, e que evoluem para um quadro respiratório grave e acabam morrendo também. Então, isso é bastante preocupante. E aí nós precisamos tentar fazer com que o diagnóstico também seja breve e rápido, né? Mas nós precisamos observar o início dos sintomas. Então, como que a gente vai interpretar o teste RT-PCR? Então, a técnica de PCR, vejam que tem uma curva aqui da carga viral. Então, o início da carga viral, pela literatura, ela começa em 24 a 72 horas e ela vai ter um pico e próximo desse pico inicia os sintomas. E aí, ela vai, depois dos sintomas, na literatura diz que em torno de 21 dias ainda tem carga viral.
Existem os falsos negativos no PCR? Sim, eles existem. E estão determinados pela quantidade do vírus. Então, talvez aqui o PCR não vai pegar e aqui também não vai pegar, né? Então, tem essa estimativa do início em 24 a 72 horas, o pico da carga viral, e depois dos sintomas, ele é sustentado ainda por 21 dias. Esse exame é importante dizer que ele tem valor epidemiológico, né? Os laboratórios que estão realizando esses exames, eles foram certificados pelo LACEN e eles têm valor epidemiológico, então, nesse momento. Agora, a interpretação do teste do imunoensaio cromatográfico, que é os testes que a gente está recebendo com um pouco de dificuldade, né? A gente fez um pedido, mas a gente está recebendo em pequenas quantidades, né? Mas nós temos eles e vamos poder contar, então, com esses testes. Porém, precisamos estar muito atentos em relação à interpretação deles. Então, para interpretar esses testes rápidos, é muito importante considerar início de sinais e sintomas, que estaria representado aqui nesse momento, né? Então, vejam que aqui teve o contato e passa-se alguns dias para se ter, então, o início dos sintomas. É importante isso para não pedir testes de quem não tem necessidade, né? Sinais e sintomas. Lembrando que 85% da população vai ser assintomática. Então, aqui, como que vai se comportar as curvas de imunoglobulinas, IgM e IgG? Então, nós temos que o início da produção de IgG, ele se daria 7 dias após os sinais e sintomas. Desculpem, esse seria o IgG. Desculpem, voltando. Nós temos aqui início dos sintomas. Estou falando de IgM. Então, a IgM, ela iniciaria aqui no ponto zero, onde começa os sintomas. E ela vai ter o pico dela lá pelo 13º dia. E depois, ela desce e ela deve se tornar indetectável perto de 35 dias. Porém, nós temos que considerar que poderá haver IgM residual, que é uma condição que nas outras doenças também podem acontecer. Mas como é muito recente, a gente não tem como prever isso ainda, né? Então, o importante aqui é justamente isso, levar em consideração início dos sintomas, saber que aqui começa a produção de IgM, o pico de detecção dela é 13º dia e depois ela desaparece, porque IgM é uma imunoglobulina de fase aguda. Como que se comporta a IgG, então? IgG é uma imunoglobulina de memória e ela começaria a aparecer a partir do 7º dia de sintomas, né? Então, os sintomas estão aqui e a partir do 7º dia de sintomas ela começa a ser produzida e vai estar detectável no pico máximo em torno de 27, 28 dias. E depois ela começa a diminuir e não se sabe por quanto tempo ela perdura, tá? Tradicionalmente, a IgG é uma imunoglobulina de memória, porém, não temos evidência ainda para o COVID quanto ela se mantém e se mantém, tá? Existe ainda a possibilidade de nova exposição, embora também não haja ainda uma confirmação de que isso possa acontecer, mas deve ser considerado. Então, se houver uma nova exposição ao COVID-19,
nós vamos ter uma nova onda de IgM a partir da nova exposição. No 7º dia dessa nova exposição, é o pico máximo e ela declina até mais ou menos ali no 14º dia. E nessa nova exposição também está sendo colocado a imunoglobulina IgG. Então ela teria um novo pico e aqui a gente não sabe como que ela se comporta, até mesmo porque a gente não tem certeza dessa condição da nova exposição. Então, como é tudo muito novo, o que eu estou falando nesse momento, no dia 9/4, amanhã pode não ser mais verdade, pode ter mudado. Aqui também a gente colocou uma interpretação do PCR imunoensaio. Aqui temos então os testes, a PCR e o teste de imunoensaio que tem IgM e IgG. Nós temos vários ensaios de teste rápido, alguns são anticorpos totais também, mas nós vamos trabalhar com esses testes que separam IgM e IgG. Então, quais são as probabilidades de significado clínico relevantes aqui? Então, nós podemos ter uma PCR positiva e um teste rápido IgM e IgG ativo. Então, o paciente pode estar na janela imunológica, onde os anticorpos ainda são indetectáveis ou não estão circulantes. O resultado da IgM pode ser, então, falso negativo. Existe uma alta probabilidade desses testes de IgM nessa situação darem um falso negativo. Aqui na outra situação nós temos a PCR positiva e o teste de imunoensaio IgM positivo e IgG negativo. Nesse caso, o paciente pode estar no estágio inicial da infecção. A doença pode estar em evolução, né? Então pode estar ali próximo do 13º dia, onde tem o pico máximo de IgM, mas ainda não tem a produção suficiente para ser detectada no teste de IgG. A outra situação seria PCR positivo, IgM e IgG reagentes. Então, o paciente está na fase ativa da infecção. Aí tem aqui doença em declínio. Cuidado, ainda há carga viral presente mesmo sem sintomas clínicos. Então aqui tem que tomar um cuidado porque esse paciente está transmitindo o vírus. E aí aqui o indicado é o isolamento social. A outra situação é de PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo. Esse paciente pode estar em estágio tardio ou recorrente da infecção. Lembrando que nós falamos da recorrência, mas ainda não temos evidências suficientes para afirmar isso. A outra situação é PCR negativo, IgM positiva e IgG negativa. Aqui nós temos algumas situações pontuadas. O paciente pode estar no estágio inicial da infecção, o resultado da PCR pode ser um falso negativo, ou o resultado da IgM pode ser um falso positivo, tá? Então, não existe nenhum teste com 100% de sensibilidade para garantir isso, que não possa ter, né, falso negativo ou falso positivo. Aqui são as questões de sensibilidade e especificidade. Então, pode haver tanto no PCR falso negativo, como nesse ensaio imunoenzimático, de imunoensaio, né, imunocromatográfico, pode existir, então, o falso positivo. A outra situação seria uma PCR negativa, um IgG negativo, um IgM negativo, desculpem, e um IgG positivo. O paciente pode ter uma infecção passada e se recuperou, ou o paciente ainda
pode estar imunizado. Que seria aquela pessoa que teve o contato, teve sinais e sintomas, ou não, né? Pode ter sido assintomático, e já passou-se o tempo e ele se encontra com IgG detectável, reagente. Então, significa estar imunizado. Esse aqui seria bom para ser empregado, né, essa situação para os profissionais de saúde que querem saber se já tiveram a imunização. Porém, vale lembrar que nós estamos falando, levando em consideração sinais e sintomas. Então, de repente, lá há um mês atrás teve algum sinal e sintoma e agora está em dúvida se realmente está imune ou não. A outra condição seria um PCR negativo, uma IgM positiva e uma IgG positiva. Nesse caso aqui, o paciente pode estar no estágio de recuperação de uma infecção ou o resultado da PCR pode ser falso negativo. Tá? Sendo assim, a doença também pode estar em declínio. É importante lembrar que não há essas evidências ainda, né, como eu falei antes, da manutenção da IgG e da imunidade, assim como a possibilidade da reinfecção. Então, esse quadro foi cedido para nós pelo Caio Salvino, que é um bioquímico que também tem laboratório, né? A gente está numa parceria aí, todos de estarem propositivos a se ajudarem. Vou falar um pouquinho para vocês sobre normas técnicas. Então, a Secretaria do Estado de Santa Catarina emitiu uma norma técnica, a de 3 de 2020, onde ela fala sobre as orientações sobre o uso de testes rápidos por imunocromatografia para o vírus SARS-CoV-2 no contexto atual da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina, para trabalhadores da saúde, que é o nosso caso, força de segurança e salvamento. E ela foi atualizada em 3 de abril de 2020. Então, o que ela fala, essa portaria, né? A preocupação grande com, principalmente, essas classes de pessoas que estão diretamente, que vão estar diretamente expostas ao Covid-19, né? Então, como que pode ser usados os testes rápidos nesse caso? Então, eles estão indicados nas seguintes situações. Os trabalhadores da saúde, da força de segurança ou de salvamento envolvidos no atendimento direto aos pacientes que apresentem pelo menos 2 dos sinais e sintomas, sendo que um desses sinais e sintomas deve ser respiratório. Então, febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, anosmia, mialgia ou diarreia. Serão obrigatoriamente afastados das atividades por 7 dias a contar da data do início dos sintomas. Então, serão afastados justamente porque atendem essas pessoas, né? E não poderão estar na ativa por conta disso. Em razão das limitadas informações ainda disponíveis a respeito da indicação clínica para o uso dos testes rápidos para SARS-CoV-2, estabelece-se inicialmente que os mesmos serão empregados para trabalhadores da saúde, força de segurança e salvamento sintomáticos, no 8º dia após o início dos sintomas. Então, vejam que as orientações são sempre relacionadas a sinais e sintomas. Então, para fazer a interpretação disso, tanto para empregar os testes rápidos para quem está na linha de frente da saúde, como também para considerar um paciente Covid-19, deve ser a partir de sinais e sintomas. Isso está bem claro, né? Porque como vai ter muitas pessoas que são assintomáticas, vai ficar muito difícil
fazer os testes para essas pessoas sem saber o histórico clínico delas. Por isso que o Laboratório Amigo Vida, ele está priorizando, então, o atendimento das pessoas com requisição médica, né? E também por isso que a gente vem fazer esse vídeo, para ser um informativo para os profissionais de saúde, principalmente para os médicos, para que eles tenham uma orientação e um ponto de partida para a interpretação desses testes de imunocromatografia. Algo muito importante também de ser dito é que hoje a gente está falando aqui sobre isso, mas amanhã isso tudo pode ser muito diferente, né? Então nós não vamos ter mais uma normalidade que a gente conhecia. A gente vai ter um momento novo, um momento muito diferente, onde a gente precisa reafirmar os nossos cuidados e as precauções técnicas e também as mentais. Então, essas precauções técnicas, todos como profissionais de saúde sabem, né, da importância de usar, então, a máscara, um protetor facial nesse momento, porque como é respiratório, as gotículas podem, os aerosóis, né, podem vir no rosto, nas mucosas. Então aí tem para vocês uma foto, né, dos colaboradores do Amigo Vida, que estão nessa linha de frente do atendimento, e os cuidados que nós devemos ter nesse momento. Então, existe todo um cuidado com o uso das máscaras, dos protetores, inclusive touca, né? E principalmente a gente tem que ter um cuidado muito especial na retirada desses EPIs, porque é na retirada dos EPIs que pode acontecer a contaminação. Então, essas precauções, vocês que são meus amigos profissionais de saúde, né, sabem bem do que eu estou falando. E nós precisamos, nesse momento, voltar as nossas forças para a parte mental, para que a gente possa se manter positivo, para que a gente possa se manter na linha de frente com esperança, né? Termos essa fé de que nada é por acaso, né? E que nós estamos aqui onde estamos para fazer a diferença. Que nós precisamos, então, estar preparados ou se preparar para isso. E aí eu deixo para vocês uma mensagem do padre Milton Zonta, que é um padre salvatoriano que mora em Roma e é madeirense. Ele fez várias lives, e uma das lives que a gente assistiu aqui e escolheu para deixar como mensagem para vocês foi essa. Muita luz, paz, otimismo nessa caminhada onde todos estamos juntos. Contem sempre conosco do Laboratório Amigo Vida, que nós estamos aqui para auxiliar da melhor forma possível. Um grande abraço a todos.